Nós não somos imortais, mas podemos ser eternos. Nós não somos imortais, mas nós podemos ser eternos. E a nossa eternidade, ela se garante na nossa obra, na nossa esperança, no nosso desejo de, como foi aqui lembrado, investir 100% de esforço se houver 1% de chance. Isto é, de não desistirmos. Aqui na vida, dizia ele, é preciso ter esperança, mas tem que ser esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Eu espero que dê certo, espero que resolva, espero que aconteça. Isso não é esperança, é espera. Esperançar é ir atrás, é se juntar, é não desistir. Esperançar é ter uma postura ativa em relação àquilo que pode, inclusive, nos perturbar, como perturba estando vivo. Eu gosto muito de lembrar de uma situação que vivi há uns 5 anos em São Paulo. Estava eu num congresso da área de enfermagem. E quando terminou, havia um debate. Hoje eu não vou abrir um debate aqui, porque é a última atividade, mas havia ali um debate nesse evento. 2.000 enfermeiras num espaço, e aí uma enfermeira, a hora que terminou a atividade, que ela veio para o debate, ela perguntou, pegou o microfone e fez uma pergunta que um filósofo gosta de responder. Ela virou e falou assim: professor, o que o senhor quer que fale sobre o senhor no seu velório? Pergunta funda. E eu aí dei uma volta, fui a Platão, Aristóteles, Heráclito, Parmênides, Anaxágoras, Anaxímenes, Pitágoras, Zenão. Falei, eu vou pegar essa enfermeira na volta, ela vai ver. Fui dando uma volta. Na hora que eu terminei, virei para ela e falei assim: e você? O que você quer que fale de você no teu velório? Ela falou, quero que fale assim: nossa, ela está mexendo. Que é a expressão mais simples, menos sofisticada, sem elaboração teórica e sem abstração. Afinal, o que é que um ser vivo deseja? Permanecer vivo. Se essa vitalidade nos honra, se essa vitalidade ainda é digna, se essa vitalidade não nos machuca. Nesse sentido, é claro que o sentido da vida se coloca na possibilidade de tê-la naquilo que ela pode ser de plenitude, naquilo que impede, algo decisivo. No livro Qual é a Tua Obra, eu uso uma frase que eu gosto demais, de um grande pensador britânico chamado Benjamin Disraeli. E Benjamin Disraeli dizia: a vida é muito curta para ser pequena. A vida é muito curta para ser pequena. Já basta que ela curta seja para que a gente consiga pequená-la de algum modo. E a vida, de fato, é curta. Vida média hoje, 75 anos. Média, alguns vão menos, outros vão mais. 75 é pouco. Quando você é jovem, como há vários aqui, para você chegar a 60, 70, demora. Quando você tem 20 anos, alguém de 60 anos já está perto do check-out. Quando você tem mais de 60, outro dia eu fui renovar meu cartão de crédito, que já estava bem antigo, o cartão de crédito, renovei, e aí fui fazer uma compra na internet, e naquele momento da compra em que você tem que colocar a data de validade do cartão de crédito, eu quase fiquei meditando, meu cartão tem mais validade que eu. Quando teu cartão tem mais validade que você, é preciso pensar. Minha mãe, 86 anos de idade, domingo retrasado, estava eu caminhando na praça com a minha mulher, na Buenos Aires, onde nós moramos todos perto, aqui para quem conhece São Paulo. Aí encontrei com ela, fim de tarde. Ela falou: filho, eu estava agora lá na igreja, sabe o que uma velhinha me falou? Eu falei: mãe, defina a velhinha. A senhora tem 86 anos. Ela falou: deve ter uns 88, por aí. Claro. A vida é muito curta para ser pequena. E quando é que você e eu apequenamos a vida? Quando a gente tem uma vida banal, fútil, superficial, inútil, morna, descartável. Afinal, um dia, um grande pensador gaúcho, nascido provavelmente em Rio Grande, não se sabe onde ele nasceu, um homem chamado Aparicio Torelli,
Muita gente o conhece pelo apelido que ele adotou, que é Barão de Itararé. O Aparício Torelli, apelidado por si mesmo de Barão de Itararé, tem uma frase de uma clareza, só não entende quem não quer. Disse ele, a única coisa que você leva da vida é a vida que você leva. A única coisa que você leva da vida é a vida que você leva. Não é a vida que te leva, é a vida que você leva. Com a tua condição, com a tua esperança, com a tua turbulência, com a tua dificuldade, mas sem acovardar-se, sem desistir, sem entregar. E lembrando que minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Um dia pronto, me acabo. Seja o que tem de ser, morrer que me importa, o diabo é deixar de viver. Olha só, um dia pronto, me acabo. Seja o que tem de ser, morrer que me importa, o diabo é deixar de viver. E quando é que você e eu deixamos de viver? Não quando a gente morre, mas quando a gente vai tendo mortes cotidianas, com a morte da esperança, a morte do afeto. Você deixa de viver quando morre tua capacidade de amorosidade, de solidariedade, de fraternidade. Um dia pronto me acabo, seja o que tem de ser, morrer que me importa. O diabo é deixar de viver. Por isso, quando Disraeli fala, a vida é muito curta para ser pequena, é claro que nós não somos, obviamente, imortais, mas nós podemos ser eternos. Claro que mortais não somos. Aliás, vários filósofos pensaram sobre o tema da vida e da morte, entre eles Epicuro, que tem a mais expressiva frase sobre isso. Dizia ele, eu não temo minha morte por uma razão, nunca vou encontrá-la. Enquanto eu existo, minha morte não existe. Quando ela existe, eu não existo. Então não vou encontrá-la nunca, por que temê-la? Disse, mas isso é só uma frase. Bom, é simbologia. Nós vivemos de simbologias. Ou o de Allen, que disse, eu não tenho medo da morte, eu só não quero estar lá quando isso acontecer. Ou Chico Anísio, que dizia, eu não tenho medo de morrer, eu tenho pena. Claro, o Ariano Suassuna, nosso grande, especial, intelectual, que dizia que chamava a morte de cã, de demônia. Claro que ele estava falando ali não da morte que um dia já o levou, mas da vida que podia ser banal, fútil. E é claro que Ariano Suassuna continua vivo na sua obra, no seu projeto. Cada vez que um de nós assiste o Alto da Compadecida, vive ele outra vez? Claro. Mas não precisa ser um escritor, um ator, não precisa ser um inventor. Cada um e cada uma de nós tem a sua obra no dia a dia. Tem a sua obra naquilo que faz. Se você observa, um dos sentidos da vida é ser capaz de não descuidar das outras vidas e da própria. Um dos sentidos da vida é cuidar da vida, seja da própria, seja de outras e outros. E nesse sentido, claro, se a gente lembra a necessidade de pensar na obra. E eu imaginava até 10 anos qual seria o meu epitáfio. Um dia eu sosseguei, cheguei ao epitáfio que eu queria. Encrenca. Há uns 5 anos eu fui a Porto Alegre, cidade a qual eu vou com frequência, e todas as vezes que lá vou e tenho tempo, eu vou visitar a Casa de Cultura Mário Quintana. Quem conhece Porto Alegre, ali na Rua da Praia, na Rua dos Andradas, onde era o antigo Hotel Majestic, no qual ele viveu por 27 anos. E quando ele morreu, o ex-jogador de futebol Falcão comprou uma parte daquilo e fez ali a Casa de Cultura Mário Quintana, preservando o quarto que ele morava, com a cama, a escrivaninha, o armário. E quando eu posso, vou lá visitar. Há uns 5 anos, em Encrenca, fui eu lá, e pela primeira vez, eu fiz algo que não era proibido. Mexi num caderno que ele deixava em cima da mesa, com anotações do próprio Quintana. Quando eu abri o caderno, quase que eu caí sentado, ele houvera anotado ali qual era o epitáfio que ele queria para o túmulo dele. E eu quase caí sentado, porque ele tinha escolhido para o túmulo dele a mesma coisa que eu tinha escolhido para o meu. Claro que ele não copiou de mim. Mas nós tivemos uma inspiração assemelhada. Mário Quintana mandou escrever no túmulo dele a mais forte verdade que eu conheço, que parece piada e não é. Ele mandou escrever no túmulo dele, e está no túmulo dele, eu não estou aqui. Eu não estou aqui. Onde está Mário Quintana? Em nós, na amizade que repartiu, na solidariedade que ofereceu,
na fraternidade que construiu, na sexualidade que assumiu, na religiosidade que praticou, na felicidade que sonhou. Onde está Mário Quintana? Em nós. Afinal, se você imagina, a expressão "eu não estou aqui" é um sinônimo daquilo que aqui é sempre lembrado, de que nós não somos mera materialidade que se encerra com o perecimento de uma biologia. Isto é, há algo em nós que persiste. Alguns creem que seja imaterial e outros creem que seja, além da imaterialidade, a própria obra daquilo que fica. Olha que coisa interessante. Quando a gente imagina qual é o impacto que isso carrega, é necessário lembrar de novo, a vida é muito curta para ser pequena. E quando é que você e eu apequenamos a vida? Quando a gente tem uma vida banal, fútil, inútil, superficial. Interessante. Vários de nós aqui já tivemos turbulências na vida em relação à existência, negócios, profissão, falecimentos, doenças. No entanto, muita gente não apequenou a vida sabendo que essa turbulência, ela não impede que você e eu sejamos capazes de construir a ideia de que a gente não está ali. Ao contrário, de que a gente até, lembrando de novo a frase, não é imortal, mas pode ser eterno. E a nossa eternidade vem de um fato. Você ganha eternidade quando você consegue ser uma pessoa importante. Importante. Não confunda importante com famoso. Muita gente na tua vida é importante, não é famosa. E tem muita gente que é famosa e que não tem a menor importância. Uma pessoa importante é aquela que faz falta. Atenção. No livro O que a Vida Me Ensinou, eu tenho uma frase na capa. Essa frase na capa é para você meditar um pouco. A frase da capa é: se você não existisse, que falta faria? Se você não existisse, que falta faria? Eu, Cortella, no dia que eu me for, e eu me vou, e você também, eu quero fazer falta. Eu quero que diga: o Cortella faz falta. Você sabe que existir de maneira não banal é fazer falta. Se você não existisse, que falta faria? Não pense nisso depois de beber um pouco. É preciso fazer falta. E você faz falta quando as pessoas têm você nelas. Olha que interessante. Morrer é ser esquecido. Não é casual que no grego arcaico o verbo para morrer e o verbo para esquecer sejam o mesmo, que é letos, da onde vem letal. Morrer é ser esquecido. Enquanto alguém lembrar de você, derramar uma lágrima, cheirar uma roupa e ficar com saudade, sentir o cheiro de uma comida e ter boa lembrança, olhar uma foto e ficar emocionado, você continua vivo. Morrer é ser esquecido. Às vezes você vai a um cemitério, por exemplo, tem lá o túmulo derrubado, as coisas sem nada, aí morreu. Enquanto alguém lembrar de você, dar risada de algo que você fazia, derramar uma lágrima, ficar com dor por você não estar mais, você continua vivo. Por isso, olha só, se você não existisse, que falta faria? Eu, Cortella, quando me for, e eu me vou, e você também. Atenção, você diz: Cortella, você veio aqui falar da morte? Não, morte é um fato, tanto faz, eu vim aqui falar da vida. Não me importa a morte, o que me importa é a minha vida. Enquanto a morte não acontece, para mim é essa vida que eu vou ter, que ela não seja pequena, banal, fútil, inútil, superficial. Claro, não estou preocupado com a morte, ela é um fato. Ela pode vir por um acidente, um infarto, um câncer. A morte é a morte. Não é com ela que eu estou preocupado, é com a minha vida enquanto ela não acontece, para eu não ter uma vida superficial, descartável, inútil. Aliás, eu engordei 6 quilos o ano passado por uma razão. Minha mulher está brava comigo, pelo óbvio, porque por causa do João Ubaldo Ribeiro. O grande escritor baiano, quando ele morreu, eu fui ao enterro dele e vocês imaginem, eu falei para ela, para a Cláudia, para minha mulher, João Ubaldo está aqui, ó. Fazia 20 anos que ele não bebia, não tomava cachaça, não comia fritura, estava com o colesterol em ordem. Sepultaram um cadáver saudável.
Naquele dia eu larguei mão. E falei, não vão sepultar saudável de jeito nenhum. Aí ela me advertiu. Falou, a questão não é se você vai ser um cadáver saudável. É que se você continuar assim, você vai antecipar a ideia de ser cadáver. Por isso, não antecipe. Claro. No entanto, eu insisto, não estou preocupado com a morte, ela é um fato. Venha ela de onde vier. E ela pode vir de vários lugares. A minha questão é a vida. Enquanto ela não vem, se eu a banalizo, se eu a torno superficial, se eu me apequeno. Claro. Olha que coisa. Tem gente que tem a vida que, além de curta, é morna. Nós estamos agora nos aproximando do fim do mês. E é curioso porque várias religiões na sua história utilizavam o fim do mês como um dia para meditar sobre o que fizeram durante o mês. Outros povos, o fim do ano, nós usamos também. É curioso porque as grandes religiões que têm um livro, como o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, as três religiões do livro têm uma coisa terrível nelas. Terrível porque é verdadeira, não como religião, que essa é uma decisão de cada um, mas como possibilidade. As três religiões têm uma coisa chamada juízo final. O que me assusta na ideia de juízo final não é ser final, é ser juízo. Dizem essas religiões que quando você se for, e você se vai, e eu também. Quando você se for, a divindade vai te chamar num canto e falar, vem aqui para um particular. E aí? Na tua vida, por que fez o que fez? E por que não fez o que não fez? E por que fez o que fez, como fez? E por que deixou de fazer o que deveria ter feito? Há pessoas que esperam o dia do juízo final para responder essas perguntas. Há outros que, enquanto vivem, saudáveis ou doentados, vão responder essa pergunta no dia a dia. Isto é, não esperam o juízo final. Fazem o juízo já no cotidiano. Claro, já imaginou? Por isso, no dia que eu me for, eu quero ficar, não quero ir. Só tem um jeito de eu ficar. Ficar nas outras pessoas. A única maneira de eu ficar é eu ser importante. Insisto, não confunda importante com famoso. Mas pessoa importante é aquela que faz falta. Quanta gente faz falta na tua vida? Alguém que te criou, um amigo, uma amiga, alguém da família. Nesse momento, enquanto nós estamos aqui, uma auxiliar de enfermagem no hospital aqui próximo, está lá tirando as escaras de um paciente que está lá 3 meses em coma, nem sabe que está sendo cuidado. Aquela auxiliar é absolutamente importante. Faz uma falta imensa. Não confunda, repito, o importante com o famoso. Eu, Cortella, às vezes sou famoso. Tem dia que aparece em programa de televisão, na semana seguinte, eu te vi no programa, eu te vi em tal lugar, depois de uma semana, vai embora. Tem dia que eu vou a Fátima Bernardes, eu vou a Ana Maria Braga, eu falo, eu te vi na Fátima, desaparece. A fama vai embora. Claro, há pessoas que são famosas e importantes. Jesus de Nazaré, Siddhartha Gautama, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Martin Luther King, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá. Aliás, Madre Teresa de Calcutá, quando eu entrei hoje no Congresso, eu me lembrei de uma frase dela. É a frase mais funda que eu conheço. Uma mulher que foi Nobel da Paz. Madre Teresa de Calcutá dizia, difícil é amar o próximo. Amar quem está longe é fácil. Duro é amar o próximo. Ter pena de alguém lá no norte da Nigéria, que é pego pelo Boko Haram, alguém que tem ebola no Sudão, moleza. Ficar assim porque alguém no Iraque é pego pelo Estado Islâmico, diria ela, fácil. Quero ver amar quem está na tua casa, na tua rua, no teu bairro, na tua cidade. Difícil é amar o próximo. Quem está longe é moleza. Por isso tem muita gente que é famosa e importante. Mas a maior parte das pessoas importantes não é famosa. E quando eu me for, e eu me vou, e você também. Parentes de novo, eu não estou preocupado com a minha partida, estou preocupado com a minha travessia. Enquanto eu estou. Claro, porque enquanto estou, não quero ser banal, inútil, fútil, superficial.
Eu vou partir de algum modo. E no dia que eu for, eu quero ter a chance de, olhando para trás, perceber que não desisti, que não fui banal, que não fui egoísta. Claro, há um grande rabino judaico chamado Hillel. Quem pode olhar um dia os escritos dele, H-I-L-E-L, Hillel, H-I-L-L. Ele tem uma frase em 3 partes, que vale para vários de vocês aqui pela beleza que tem. Disse um dia Hillel: se eu não for por mim, quem o será? Segundo, mas se eu for só por mim, que serei eu? Terceiro, se não agora, quando? Quando eu penso em pacientes que têm câncer, eu me lembro disso. Se eu não for por mim, quem o será? Mas se eu for só por mim, que serei eu? Se não agora, quando? Se você observa, ele faz algo muito especial. Na primeira frase é: se eu não for por mim, quem o será? Quem nós usamos para pessoas. Mas na segunda é: se eu for só por mim, que serei eu? Nós usamos o que para objetos e não para pessoas. Se não agora, quando? Claro. Se você lembra, eu, Cortella, quando me for, quero ficar. Só tem um jeito de ficar nas outras pessoas. Essa é a única maneira de ficar. Por isso eu preciso ser importante. Atenção, olha para mim se você puder. Para eu ser importante, eu tenho que ser importado. Importado, portado para dentro. Você se torna importante quando alguém te leva para dentro, te importa. Há pessoas na vida que são muito importantes e outras são exportantes. Nós tiramos de nós. Quando o Mário Quintana escreve "eu não estou aqui", ele está querendo dizer que na existência dele o que vale é a capacidade de ficar nas pessoas. Quero aproveitar esses teus 21 minutos de desespero antes de 19 horas para pensar algo que nos ajuda. Guimarães Rosa, que era médico, escritor mineiro, tem uma frase clássica que está lá no Grande Sertão Veredas. Ele dizia que, você já ouviu isso, que viver é muito perigoso. Viver é muito perigoso, é verdade. Eu estava olhando esse meu neto, que nasceu há 1 mês e meio, está lá em Florianópolis, irmão dessa outra pequena que eu mencionei antes. Frágil que só. 1 mês e meio, não dá um passo. Não come sozinho, não consegue se limpar, não consegue se cuidar. Absolutamente frágil. Ainda bem que alguém cuida dele. Minha mãe e a dele não dormem enquanto ele não chega. Claro, nós nos cuidamos. Por isso, para ele, a vida é Grande Sertão. Mas ele tem veredas, que são as pessoas que cuidam dele. Assim como pessoas que têm algum tipo, né, de câncer, se ela está numa comunidade que cuida, ela tem só um problema: a doença. E não um segundo, que é o abandono, que é o Grande Sertão sem veredas. Claro, Guimarães diz que viver é muito perigoso, mas nascer é perigoso. Eu, hoje de manhã, antes de vir para cá, eu fui visitar uma nora minha, casada com um dos meus filhos, que está grávida também. E vem mais um neto, eles estão naquela fase de reprodução, então vem em série. Né? Esse neto deve vir a próxima semana. Aliás, o obstetra que vai fazer o parto dela esteve aqui nesse congresso como um dos palestrantes. E é interessante que uma coisa boa é que eu olhava para ela hoje com aquele ventre absolutamente dilatado, quase como o meu. E lá dentro está Rafael. E eu olhava e falava: que menino, hein? Que vida boa. Já imaginou? Se viver é perigoso, como lembrou o grande Guimarães, nascer é mais ainda. Qual é o lugar mais seguro que você já teve no universo? No útero da tua mãe. O lugar mais seguro do universo. A tal ponto que quando você está mal, você quer voltar para lá. Eu quero minha mãe não é uma frase qualquer. Tanto que quando você está mal, você perde alguém, você está meio desesperançado, você está triste, você fica deitado em posição fetal no escuro, com o joelho em direção ao peito. Você vê no hospital para pessoas com alguma doença mental, nuas no pátio, deitadas.
um paciente no hospital, na maca, no corredor, posição fetal. Lugar mais seguro que você já teve no universo. Aliás, duro sair de lá. Você estava lá 8 meses e meio, sem fazer nada. Meio líquido, só balançando. Nós adoramos meio líquido, porque o meio líquido te permite sentir tua inteireza. Eu, Cortella, agora estou na atmosfera, não estou sentindo minha inteireza. Mas no meio líquido, na piscina, no chuveiro, no útero, eu sinto a pressão da água sobre mim. E tenho uma identidade de corpo também. Você está ali 8 meses e meio sem fazer nada. Não tem que se alimentar, é alimentado automaticamente por um tubo. A temperatura é sempre equilibrada, homeostática. Você não tem quase ruído ali dentro. Não tem luminosidade. Não tem contato. Você está ali 8 meses e meio sem fazer nada, que nem um deputado, sossegado. De repente, sem que você saiba por quê, começa a esvaziar o líquido. E vai esvaziando, e você foi sentindo contrações à tua volta, e foi sentindo contrações e alguém te pegou. E você sentiu contato pela primeira vez. Parênteses, a natureza é tão sábia que ela tira de nós a memória dos nossos 4 primeiros anos de existência. A gente tem uma amnésia de primeira infância, porque é muito difícil continuar vivo. Os 4 anos originais são absolutamente complicados. Tudo que pode acontecer, acontece. E é claro, sem imaginar, ela tira de nós essa memória, tanto que você não tem memória dos seus 4 anos iniciais. Às vezes você tem memória emprestada. Você viu foto, alguém te contou, você acha que se lembra, mas não lembra. Traumático, você vai escorregando de onde estava, sentiu contato pela primeira vez, alguém te puxou, tem luz no ambiente, aumentou o ruído, aumentou a temperatura, a pessoa te ergue, te dá um tapinha de leve na bunda. E aí você faz o primeiro gesto fora do útero, que é... Porque o último vai ser... Entre a primeira vez que você faz e a última que você faz, tem uma coisa chamada vida. Por isso que é bom cuidar disso direitinho. E tem gente que estraga isso, sendo arrogante, desesperado, pequeno, morno. Os cristãos têm um livro muito interessante, dificílimo de lidar, que é o último livro da Bíblia cristã, que é o livro do Apocalipse. Seja você religioso ou não, essa é uma questão tua. Nesse livro tem uma coisa dificílima de lidar. Lá no livro do Apocalipse dos cristãos, que é o último da Bíblia cristã, há um livro que fala da revelação e do fim dos tempos. Nesse livro, no capítulo 3, versículo 15 e 16, capítulo 3, versículo 15 e 16, os cristãos escreveram: Deus vomitará os mornos. Deus vomitará os mornos. Aliás, a frase completa é: porque tu não és quente nem frio, hei de vomitar-te. Conhece gente morna? Gente que não é quente nem fria. Gente mais ou menos amigo, mais ou menos interessado, mais ou menos vivo. Morno. Mais ou menos cidadão. Gente que é morna, que não cheira nem fede. Morna. Morna no casamento, morna no trabalho, morna na instituição, morna na cidadania, morna na religião, morna. Você fala para ele: e aí, como é que está o casamento? Está ruim com ele, pior sem ele. Morna na amizade. Você vai cumprimentar a pessoa, ela dá só a pontinha do dedo para você. Você aperta aquela minhoca desmilinguida. Na hora que você vai abraçar, a pessoa te abraça meio de lado, parece que está com um nojo. Pessoa que economiza afeto, esquecendo que afeto e conhecimento é uma coisa que, se você guardar, você perde. Afeto e conhecimento, guardou, perdeu. A única maneira de ter afeto e conhecimento é passar adiante. Gente que é morna na cidadania. E aí, como é que está a discussão sobre a política? Ah, não sei, não me meto nessas coisas. E lá no hospital, como é que está? Ah, não sei, vamos levando, né? Vamos ver o que dá. Morna na religião. Eu conheço gente que vai a um culto, a uma missa, e ele escolhe o horário da missa no domingo pelo tamanho pequeno que a missa tenha. Se eu vou à missa das 10, que o padre faz uma missa curtinha. Então vai para quê? Ou você acha que teu Deus é tonto? Você chama ele de todo-poderoso e ele não sabe que você escolheu uma missa curta. É um Deus palerma.
Deus vomitará os mornos. Olha que interessante. Tem gente que entra o primeiro e o último é morto. Claro que a vida tem problema, tem dificuldade, tem turbulência, tem encrenca, mas ela não nos obriga a ser mornos. A gente sabe que a gente não é imortal, mas a gente pode ser eterno. E a gente pode ser eterno naquilo que a gente tem, naquilo que a gente deixa e fica nas outras pessoas. Tanto faz o tempo que se fica aqui. O que vale é a intensidade do que se deixa no tempo que se fica. E é claro que essa é uma questão forte. Claro, nós temos uma vida que é curta, dura em média 75 anos. 75. Já era 42 há 100 anos, até que melhorou bastante. No início do século XX era 42 anos a vida média. Tem gente que fala assim, não é não, Cortella, meu avô viveu 90, minha avó sim, mas ele teve 15 filhos, perdeu 8 antes dos 10 anos de idade. As condições de ciência, de medicina eram muito diferentes. Claro, 75. 75 é assim, dividido em 3 fases. Só dura 75 em média. E as fases são, do 0 aos 25 você está se montando. Sua estrutura física, psíquica, relacional, cognitiva, reprodutiva. Dos 25 aos 50, você está reproduzindo outros humanos e trabalhando em alta intensidade. E dos 50 aos 75, você se prepara para o desembarque. Do 0 aos 25 monta, dos 50 aos 75 desmonta. Como é que você sabe que você está nessa fase? Eu que estou, sei. Cada dia no teu café da manhã tem menos comida e mais caixinha de remédio. Você vai atravessar uma rua, vem vindo um carro, você fala, eu não vou correr não. Seja o que Deus quiser. Cada dia você tem menos bíceps e mais pânceps. Você ri? Mulheres não riam. No dia que vocês chegarem nessa fase, vocês vão ver. Vocês vão ser atingidos em cheio pela lei da gravidade. Tudo vai apontar em direção ao solo. Você vai ter que escorar com veneno botulínico. Você vai entrar na fase que a gente chama de California Dreams, que é The Mamas and the Papas. Do 0 aos 25 monta, dos 50 aos 75 desmonta. Claro. No meio, trabalha, atua, estuda. Se bobear, desperdiça. E não é aproveitar a vida, não é sair por aí de maneira deslavada, é ser importante. Não tornar a vida banal, fútil, inútil. Ser alguém que fica nos outros. Dentro da tua atividade, seja ela qual for. Na docência, na produção agrícola, na enfermagem, na medicina, na capacidade de ser psicóloga, na força de cuidar de alguém. Claro, ficar no outro. Parênteses, quem aqui é professor sabe que nós adoramos uma coisa, que é o que nos dá a eternidade, a nossa atividade. Imortais não somos. Mas nós somos a única profissão, por exemplo, como professor, que alguém atravessa a rua e fala assim, professora, professor, ninguém faz assim, dentista, padeiro, mas faz com a gente. E para na nossa frente e fala assim, professora, você lembra de mim? Às vezes a gente lembra, às vezes não. Aqui há pessoas que tiveram aula comigo na universidade e ao se apresentar, a gente vai demorando para reconhecer. Tem gente que diz uma coisa para a gente, professor, preciso contar uma coisa. Um dia o senhor falou uma coisa que mudou minha vida. Já imaginou? Ganhar a eternidade. Tem gente que fala coisa pior, professora, preciso te contar uma coisa. Sabia que eu já sou professora por tua causa? Claro. A vida é muito curta para ser pequena, de fato. Do 0 aos 25 monta. Dos 50 até 75, parte. Não me importa partir. O que me importa é como é que eu fiz enquanto cá fiquei. Do jeito que eu estava. Sendo tratado ou não. Tendo mais saudabilidade ou não. E assim por diante. Claro, sem fingir que as coisas e as encrencas existem. Não ficar nelas fixado. Obviamente, quero lembrar algo... É uma piada um pouco machista, mas ela ajuda a entender. Sábado à noite, um grupo de meninos de 20 anos de idade, sentado num bar, tomando uma cerveja. Aí um vira para os outros e fala assim, gente, mas eu conheci uma menina, isso aos 20 anos de idade. Aos 40 anos de idade, o mesmo grupo está sentado, e o cara fala, gente, mas eu conheci um restaurante. Aos 60 anos, o mesmo grupo está ali, o cara fala, gente, mas eu conheci um médico.
Vai alterando a referência. Do 0 aos 25 monta, depois e com uma encrenca. Nós temos uma vida que dura 75 anos em média e temos uma encrenca. Nós somos um animal que dorme demais. Dorme. Cada um de nós dorme em média 8 horas por dia, o que dá 1/3 do dia. Numa vida de 75 anos, 25 anos dormindo. E sem conta a gente na segunda-feira, falei, o que você fez no fim de semana? Aproveitei e dormi direto. Tô louco para chegar o feriado de 12 de outubro para dormir 3 dias seguidos. Parabéns, chama-se animal racional. Você sabe o que as pessoas falam quando elas estão partindo? Você conhece isso. É difícil uma delas grudar e você dizer, doutor, deixa eu viver mais um dia que eu quero mandar em mais gente. Doutor, pelo amor de Deus, deixa eu viver mais um dia que eu quero humilhar mais algumas pessoas. Doutor, por favor, deixa eu viver mais uma hora que eu quero destruir um pouco mais o meio ambiente. Você sabe que elas falam. Ela gruda em você e diz, doutor, pelo amor de Deus, deixa eu viver mais um dia que eu quero abraçar meu irmão, com quem eu briguei faz 10 anos e a gente nunca mais se falou. Doutor, por favor, deixa eu viver mais um dia só para poder brincar com os meus filhos, que eu achei que eu não tinha tempo para fazer isso. Doutor, pelo amor de Deus, deixa eu viver mais uma hora só para poder dizer para minha mulher o quanto que eu a amo, porque eu achei que se eu falasse muito isso, ela ia ficar mal acostumada, o que é verdade. Sabe do que as pessoas falam na hora da partida? Daquilo que importa na travessia. E como escreveu o mesmo Guimarães Rosa, o importante não é chegar nem partir, é a travessia. E a travessia você faz com outros e outros. Por isso, quando esse congresso termina, ele não termina. Porque minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. E você já está preparando o próximo, e no intervalo entre um e outro, e na tua atividade em cada um dos 23 estados que aqui estão, e pessoas que sabem da importância de imaginar que nós não somos imortais, mas podemos ser eternos. E essa eternidade será tão mais valorosa e digna quanto mais a gente puder ficar nas outras pessoas pela bondade praticada e não pela piedade exercida. Nesse sentido, insisto, não é a morte que me importa, pelo óbvio, ela é um fato. Minha preocupação é a vida, para que ela não seja pequena, banal, fútil, morna. Nesta hora, quero ir construindo nesses teus 4 minutos ainda de desespero, uma ideia. Eu gosto demais de um grande pensador, um homem do século XX, chamado Benjamin Disraeli, que eu citei aqui. Mas gosto demais de um outro homem do século XX, porque o Disraeli, desculpe, é do século XIX. Gosto muito de um grande médico do século XX, que era professor como eu, até 30 anos de idade, que foi Albert Schweitzer. Albert Schweitzer, aliás, foi Prêmio Nobel da Paz, em 1952. Schweitzer, quando tinha 30 anos de idade, achou que era pouco ser professor, que era o que ele era. Ele achou que ele tinha que ser mais importante. E ele decidiu que ele ia fazer medicina. Formou-se aos 37 anos e foi embora para o Gabão. Aliás, só por curiosidade, quando Schweitzer morreu, o corpo dele está sepultado na Europa, mas o coração está no Gabão. Porque o povo do Gabão pediu o coração dele, literalmente. Então o corpo todo está na Europa e o coração está sepultado no Gabão. E esse grande homem, Albert Schweitzer, ele tem uma frase para você e eu não esquecemos. Disse um dia Schweitzer, a tragédia não é quando um homem morre, a tragédia é aquilo que morre dentro de um homem enquanto ele ainda está vivo. Digo de novo, a tragédia não é quando um homem morre, a tragédia é aquilo que morre dentro de um homem enquanto ele ainda está vivo. E o que é que não pode morrer? A esperança. Você sabe que a palavra esperança em latim é expes, da onde veio também a palavra espirro, da onde veio a palavra hálito, da onde veio a palavra alma, no sentido latino de ânima. Esperança, espirro, inspiração, aquilo que a gente emana. A esperança como condição de imaginar que a vida é curta para ser pequena. E a esperança como sendo, não a do verbo esperar, como eu lembrei antes citando Paulo Freire, mas do verbo esperançar. Volto à ideia, a tragédia não é quando um homem morre,
A tragédia é aquilo que morre dentro de um homem enquanto ele ainda está vivo. Por isso, um dia, um grande carioca que não passou pela escola, um homem que era cavalariano da Polícia Militar do Rio, da Cavalaria do Rio, um homem chamado Nelson Cavaquinho, cujo aniversário é agora, no próximo mês, em outubro. Nelson Cavaquinho tem uma música magnífica que muitos conhecem, chamada Juízo Final. Juízo Final. E essa música tem 4 versos iniciais imbatíveis. Cantou e escreveu um dia Nelson Cavaquinho: o sol há de brilhar mais uma vez. A luz há de chegar aos corações. Do mal será queimada a semente. O amor será eterno novamente. Olha que esperança funda. Olha só. O sol há de brilhar mais uma vez. A luz há de chegar aos corações. Do mal será queimada a semente. O amor será eterno novamente. Insisto eu nesse minuto final, agradecendo imensamente a ocasião de partilharmos um pouco daquilo que para nós é um mistério, que é essa vida que pode até ser curta, mas não deve jamais ser pequena. Homens e mulheres que em mutirão vão mandalando na sua história. Homens e mulheres que sabem, acima de qualquer coisa, que imortal não sou, mas eterno dá para ser. Alguns dizem, mas Cortella, é tarde. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim. Uma coisa forte. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim. E nessa hora, agora, às 19 horas deste sábado, é necessário, acima de tudo, que a gente não esqueça da nossa capacidade de esperançar, da nossa capacidade de o dia, quando nos formos, ser possível de nós lembrarem de um epitáfio. Eu não estou aqui. Mas, acima de tudo, que é o teu caso, e espero que seja o meu, lembrar sempre, sempre, que minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Obrigado.